Salve, salve, ladies and gentlemen. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a bora mais um capítulo da sutil arte de apertar o F. Esse botãozinho tão maravilhoso que nos permite tantas e tantas vezes simplesmente voltar a ser, expressar e manifestar o que nós realmente somos. A gente está o tempo inteiro tão atrelado, tão atribulado, tão preocupado com as coisas, com a opinião dos outros, com o que outros vão falar, vão pensar, vão perceber, vão sentir, vão agradar, desagradar, que a gente esquece de viver. E nesse ponto, é dito que dos 0 aos 7 anos de idade nós cristalizamos 95% das nossas reações. Ou seja, hoje a maior parte das nossas respostas às situações nem sequer nossas são. A gente simplesmente reage instantaneamente, impulsivamente, reativamente, com base nas memórias, nas experiências, nas vivências que nós vivemos lá atrás. Então a gente precisa sim estar atento a tudo isso daqui, para que a gente possa ir adiante. Por que eu trago esse preâmbulo? Porque hoje nós vamos falar aqui os arquitetos das nossas próprias crenças. E de acordo com o que a gente conseguir desenvolver, talvez a gente consiga falar também sobre cuidado com suas crenças, porque esse primeiro tópico aqui ele é bastante curtinho. E a gente precisa também estar atento, porque a mente engana a gente. Como a gente já viu, os depoimentos nos julgamentos e tudo mais, a testemunha ocular dos crimes, em alguns casos, deixou de ser um elemento crucial. Por quê? Porque algumas vezes aquela mesma testemunha ela podia confundir aquela ideia daquilo que ela tinha visto com aquilo que ela viu num filme, com aquilo que ela ouviu de uma outra pessoa. E o nosso ego imaturo, no afã de estar lá porque quer fazer a justiça, porque quer dizer algo que acredita piamente que viu, às vezes ele vai preenchendo os buraquinhos e vai trazendo algumas coisas que não faziam sentido lá. Mas por quê? Porque eu quero me sentir importante, eu quero me sentir visto. E aí, para tudo isso, a mente que engana a gente, é capaz de burlar, criar inúmeras outras situações. Esse é o grande barato da intencionalização, onde a gente passa a perceber que os outros são apenas parte da nossa arquitetura, parte da nossa experiência. Eu não tenho que culpar, recriminar, julgar, eu tenho sempre que olhar o que isso causa em mim. Como é sentir essa experiência, como é causar essa experiência, como é sofrer essa experiência. Os outros ou são as vítimas ou são os algozes dentro dessa experiência que nós estamos buscando vivenciar e evoluir. Quando a gente entende essa dinâmica toda, eu entendo que antes de eu nascer, eu criei todo um roteiro para a minha vida, então a outra pessoa não é exatamente o culpado. Volta lá o exemplo de Cristo. Tudo aquilo que ele passou no final, ele tinha que então condenar aqueles romanos que colocaram a cruz de espinho na cabeça dele, tinha que condenar os romanos que condenaram ele tinha que condenar a Judas por ter feito exatamente o que ele pediu, tinha que condenar a todas as outras pessoas que crucificaram a ele, ou ele sabia que tudo aquilo fazia parte da experiência que ele tinha que cumprir para chegar no final da etapa dele. É isso que a gente não consegue entender, porque nós achamos que tudo é pessoal. E quando eu acho que tudo é pessoal, tudo me atinge. E aí então eu tenho que buscar a justiça, eu tenho que acreditar naquelas crenças, aqueles valores que me foram ditos, defendê-los ferrenhamente. Será, gente? Será? Vamos ver a historinha então? Olá, Valdineia, boa tarde. Arquitetos de nossas próprias crenças. Faça a seguinte experiência. Pegue uma pessoa qualquer e a coloque numa sala com alguns botões para apertar. Diga que se ela fizer algo específico, alguma ação que ela precisará descobrir, uma luz vai se acender, indicando que ela ganhou um ponto. O objetivo é somar o máximo de pontos possível em meia hora. Quando um grupo de psicólogos fez esse teste, aconteceu o que se esperava. As pessoas se sentavam e começavam a apertar botões ao acaso, a luz se acender, indicando que tinham ganho um ponto. É claro que depois disso elas tentam repetir aquela ação, só que a luz não se acende mais. Então começaram a tentar combinações. Apertar esse botão 3 vezes, depois aquele botão uma vez, depois esperar 5 segundos, tcharam, mais um ponto. Até que em seguida isso também deixa de funcionar. Talvez não tenha nada a ver com os botões, pensam elas. Elas talvez tenha a ver com a minha posição na cadeira, ou se eu estou, ou o que estou tocando. Talvez tenha a ver com os meus pés, plim, mais um pontinho. Sim, talvez sejam os pés e depois apertar outro botão, plim. Geralmente, cada pessoa leva de 10 a 15 minutos para descobrir a sequência específica de ações para obter mais pontos. Costuma ser algo estranho, como ficar num pé só,
ou apertar uma longa sequência de botões por um tempo específico, com o corpo voltado para determinada direção e assim sucessivamente. Sabe o que é mais engraçado? É tudo aleatório. Não existe sequência, não existe relação com o que a pessoa faz. É só uma luz que se acende e um apito. E as pessoas ficam ali na sala dando piruetas e achando que aquilo está valendo alguma coisa. Esses daqui são os inúmeros testes e experimentos que a gente vai percebendo o quanto a nossa mente, a mente que engana a gente, ela está sempre buscando uma lógica, um raciocínio, para que eu possa compreender a relação de causa e efeito. A gente sabe que existe uma das leis universais. Em algumas religiosidades que dizem que isso daí é o karma, tu está pagando o teu karma, é a punição porque tu fez aquilo. Não, é simplesmente causa e efeito. O externo é reflexo do interno. Só que algumas vezes a gente está buscando a lógica para tentar entender qual é o ponto para chegar naquilo lá. Por quê, gente? Porque o nosso ego imaturo quer ser perfeito. A minha alma quer viver as experiências. A minha alma não está nem aí se aquilo ali é a situação, não é a situação. Ela simplesmente vai anotando e vai verificando. E para ela, se de repente tudo aquilo que ela viveu daqui a pouco não fizer mais sentido e ela tiver que desfazer todo aquele pensamento, ele faz. Como Stephen Hawking, quando ele descobriu o buraco negro, de repente ele chegou e disse, não, acho que não é isso daqui, agora eu vou provar que eu estava errado. A minha alma que é isso, a minha alma enxerga tudo como um grande laboratório, uma grande experiência. Ela quer viver experiências. O meu ego imaturo, ele quer provar estar certo, ele quer provar ter a razão, ele quer provar que ele é o único e encontrou a solução específica para aquela dinâmica. E aí vamos ver mais aqui, quer ver? Deixando de lado o sadismo da situação, o propósito do experimento é mostrar como a mente humana é rápida em criar e acreditar em um monte de bobagens irreais. E aqui imagina o seguinte, se em um experimento a gente faz isso, imagina no nosso dia a dia. Quantas são as situações que a gente simplesmente começa a acreditar no nosso dia a dia, achando que aquilo ali são coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Nossa Senhora, nesse horário que eu pego o carro para ir para o trabalho, todos estão contra mim, porque olha só, todo mundo vem e entra na minha faixa. Olha só, as sinaleiras estão todas contra mim, todas ficam no vermelho. Eles sabem, eu garanto que tem uma câmera em algum lugar, eu vou provar isso daqui. Se eu vier 2 minutos antes, não vai ter isso. Se eu for no outro carro, não vai acontecer isso. Assim, a mente que engana a gente começa a criar, elocubrar fantasias, acreditando que nós somos vítimas de uma grande conspiração, de um grande oligarquia, de uma grande situação que está maquiavelicamente contra mim. Ao invés de simplesmente perceber causa, efeito, ação, reação e qual é o ponto que tu pode aprender e evoluir cada vez mais. Boa tarde, Karen. E ao que parece, também somos muito bons nisso. Cada participante do experimento saía da sala convencido de que havia entendido a lógica por trás daquilo e ganha o jogo. Tá vendo como a mente engana a gente? Todo mundo quer ser especial. Todos acreditavam ter descoberto a sequência perfeita de botões. Só que os métodos criados eram tão únicos quanto os indivíduos colocados à prova. Um homem inventou uma sequência enorme de acionamento de botões que só fazia sentido para ele. Uma jovem se convenceu de que uma das ações necessárias era bater no teto determinado número de vezes. Saiu da sala esgotada de tanto pular. Nosso cérebro é uma máquina de gerar significado. O que entendemos por significado são associações mentais entre 2 ou mais eventos. Vamos lá. Significado é associação mental entre 2 ou mais eventos. Quando eu começo a perceber, então, aqui, eu estou vindo aqui para fazer a live, nesse horário existem tantas pessoas. Tá, mas será que é por causa desse lugar? Será que quando eu faço na natureza também tem as pessoas? Será que é pelo meu tipo da internet? Aqui eu vou começando a elocubrar situações para que eu possa ver que aquilo é verdade ou não. A gente fica, de vez em quando, fazendo os testes lá dos algoritmos, o que acontece na postagem, o que dá certo, o que não dá certo. Nós já chegamos a várias conclusões e todas elas caíram por terra depois. E a gente simplesmente para e olha, meu Deus do céu, nada disso fecha a conta. Por quê? Porque a mente, o cérebro, a mente da mente que engana a gente, ela adora ficar ali elucubrando, buscando soluções alternativas para poder encontrar a fórmula perfeita. Mas não existe fórmula perfeita. Existem simplesmente experimentos. Causar, sofrer, realizar, experimentar. Conseguiu o resultado, não conseguiu, aprender, experienciar, ensinar. Se aquilo que foi ensinado já não faz mais sentido, vai de novo, aprender, experienciar, ensinar, e assim sucessivamente. Nossa, mas tu está ensinando tudo errado agora. Não. Quando eu aprendi, era o nível de consciência que se tinha, aquilo funcionava. Hoje,
talvez não funcione mais. Então a gente segue adiante. Eu me lembro que o Joe Vitale, no livro dele, Limite Zero, ele falava com o Hugh Lane, e aí ele chegava e dizia, nossa, Hugh Lane, agora que eu aprendi tudo isso que tu está falando sobre o Ho Oponopono, significa que o meu primeiro livro não faz o menor sentido. Então eu tenho que fazer de tudo para as editoras para tirar. E o Hugh Lane disse, não faça isso. Acontece que existem pessoas que estão presas àquela mesma crença que você estava. E elas vão precisar primeiro entrar em contato com você através daquele tipo de conteúdo, para depois que gostarem do seu tipo de conteúdo, poderem ir para um outro conteúdo e chegar à mesma conclusão que você, de que aquele conteúdo anterior não faz mais sentido, mas está tudo bem. Para o primeiro momento ele fazia sentido. Entende? Se apertarmos um botão e vemos uma luz acender, concluímos que o botão foi a causa e a luz a consequência. Em sequência, significado é isso. Botão, luz, luz, botão. Vemos uma cadeira, notamos que é cinza. Nosso cérebro estabelece uma associação entre a cor cinza e o objeto cadeira, elaborando o significado. A cadeira é cinza. Nossa mente está sempre em atividade, gerando mais e mais associações para nos ajudar a entender e a controlar o ambiente que nos cerca. Por que eu quero controlar o ambiente que nos cerca? Porque o meu ego imaturo, ele detesta sofrer. Ele está sempre buscando três coisas: a perpetuação da espécie, o prazer e o pertencimento. E aí, nessas situações, qualquer coisa que tire ele disso, ele não gosta, ele tem medo, é algo desagradável, mas ao mesmo tempo é contraditório, porque eu quero uma evolução, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, mas para tudo isso eu vou ter que fazer algo além daquilo que eu estou acostumado a fazer hoje. E aí eu encontro a resistência do meu eu, querendo me levar àqueles velhos padrões. Então, nesse dilema eu preciso, eu tenho que abandonar, abrir mão daquele meu velho eu. Aquele meu velho eu me trouxe até aqui. Agora, para eu poder chegar nesse novo destino, eu preciso ir para o meu novo eu. E o meu novo eu vai das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, meus hábitos, meus comportamentos, formar a minha personalidade, meu novo eu. É um exercício diário, de prática constante. Tudo que vivemos, seja interna ou externamente, gera novas associações e conexões mentais. Tudo, desde as palavras nesta página, passando pelos conceitos gramaticais que você usa para entender as frases, até as divagações em que sua mente se perde quando meu texto fica chato ou repetitivo, cada um desses pensamentos, impulsos e percepções é composto de milhares de conexões neurológicas, que, disparadas ao mesmo tempo, iluminam a sua mente como um clarão de conhecimento e compreensão. Só tem dois problemas. O primeiro, o cérebro é imperfeito. Na verdade, o cérebro é uma máquina burra, que nem computador. Ele vai simplesmente processar aquela informação que tu inseriu dentro dele. O computador ele não vai te trazer nada novo, nada criativo, nada estupendo. Ele vai simplesmente processar aquelas informações que tu colocou. Ponto. Ele é uma máquina. O nosso cérebro é a mesma coisa, é uma máquina. A nossa criatividade vem da nossa intenção, que vem da intuição, que vem do meu eu superior. O meu alinhamento com a minha consciência maior, que eu só consigo isso através do silêncio da mente que engana a gente. Quando eu consigo silenciar a minha mente, quando eu consigo voltar a me conectar com o meu superior, sair das crenças, dos medos, dos valores, das exigências do meu ego imaturo, que ele faz uma barulheira sem fim, eu encontro um sussurro suave do meu inconsciente, do meu eu superior, não do meu inconsciente, do meu superior. E aí eu consigo, então, começar a cocriar coisas novas. Então, o cérebro é uma máquina burra. Como toda máquina, ele vai processar as informações que você colocar dentro dele. Se tu começar a dizer para ele, esse copo é amarelo, esse copo é amarelo, esse copo é amarelo, em determinado momento, se todo mundo está dizendo, ele também vai dizer e vai associar a informação de que esse copo é amarelo. Mesmo o copo sendo preto, mesmo tendo um outro lugar a informação, mas tu passou a inserir o dado de que o copo é amarelo. Então ele vai começar a acreditar que isso daqui é amarelo. Ele vai olhar para outras questões, essas letras são amarelas, e vai sempre dizer que isso é amarelo e não mais preto. Inclusive tem um outro estudo que mostra essa nossa necessidade de pertencimento. Se está todo mundo dentro desse exemplo que eu estou dizendo, falando que isso daqui é amarelo ao invés de preto, eu, para não me sentir o patinho feio, enquanto eu sou dependente emocionalmente de todos, eu também vou simplesmente aceitar que isso daqui é amarelo. Agora, a partir do momento que eu tenho convicção, de que eu tenho clareza, de que eu não tenho que provar nada para ninguém, eu simplesmente vou dizer que isso daqui é preto, vou sustentar que isso daqui é preto, mesmo que eu perca os amigos, mesmo que eu perca as amizades, mesmo que as pessoas fiquem de mal comigo, que nem
Aristóteles, que nem Platão, que nem tantos outros que defenderam determinado ponto de vista que nas suas épocas não foram aceitos. Isso chama-se autenticidade, isso chama-se soberania, e é o nosso principal objetivo na vida. Confundimos o que vemos e ouvimos, esquecemos fatos e fazemos interpretações incorretas, né? Como eu já tinha dito lá no começo, aquela questão do assalto. Quando tu vai e passa por um assalto, tu vê um filme de assalto, passou um determinado tempo, tu começa a fazer um trocadilho e tu confunde as coisas. O que realmente foi o teu assalto, o que foi o assalto daquilo que tu viu? Porque, afinal de contas, o assalto que tu viu no filme, de repente foi muito mais bonito, mais espetacular do que aquele que tu passou. E o nosso ego imaturo, ele adora chamar atenção. Então ele vai dizer, nossa senhora, foi assaltada por 3 pessoas armadas, que vieram num carro, virou um filme fantástico, de aventura, aquele teu simples assalto de que era um piada e bosta que foi lá, que te apontou um canivete meia boca e tu te borrou, tremeu as pernas, entregou a bolsa, seja lá o que for para ele. Não, eu não posso dizer que eu simplesmente me entreguei para essa situação. Eu tenho que tornar a minha situação épica, porque senão nós vamos ver mais isso no segundo ponto aqui. O segundo, o cérebro tende a se apegar aos significados que criamos. Muito. Lembra? A mente é a mente que engana a gente. Do 0 aos 7 anos de idade, nós cristalizamos 95% das nossas reações. Significa de que sim, eu estou completamente apegado àquilo que eu vivi lá atrás. Aquilo é meu. Meu pai, minha mãe me disseram, então aquilo é meu. Aquilo é lei. Eu tenho que seguir praticando isso para o resto da vida. Será, gente? E se eles aprenderem errado? Se alguém lá atrás disse para eles, nossa, tu está comprando lugar no céu. E isso é o certo. Peraí, só um pouquinho. Não, não é o certo. A Terra, o Sol gira ao redor da Terra. Não, não é mais isso. Mas os teus pais te disseram, não, eu estou vendo lá, olha lá, é o Sol que está girando ao redor da Terra. Mas tu já aprendeu no colégio de que não, é a Terra que gira ao redor do Sol, gira ao redor do eixo dela. Não, não, não pode. Meus pais me disseram. Então, a gente escolhe. Teu cérebro tende a se apegar aos significados daquilo que tu criou, daquilo que te foi dito. Somos tendenciosos em relação ao que assimilamos e resultamos em nos desapegar do que a mente criou. Relutamos em desapegar do que a mente criou. Mesmo quando temos evidências de que contradiz o significado estabelecido, preferimos ignorá-las e manter as nossas crenças. Imagina como que tu vai chegar e tu vai em contra, meu Deus do céu, meu pai, minha mãe a vida inteira me disseram que o Sol gira ao redor da Terra. Como que eu vou chegar agora e vou dizer para eles? Como que eu vou dizer para os meus vizinhos, todo mundo? Eu vou deixar eles passar essa vergonha? Não, eu tenho que dizer que sim, é verdade, pai e mãe. A Terra que gira ao redor do Sol. O Sol está lá parado e não... Não, é verdade, mãe. O Sol gira ao redor da Terra, não é a Terra que gira ao redor do Sol. Como disse o comediante Elmo Phillips, certa vez, eu achava que o cérebro era o órgão mais maravilhoso do meu corpo. Depois percebi que estava me dizendo isso. Quem estava me dizendo isso? A triste verdade é que a maior parte do que sabemos e acreditamos é produto das inexatidões e tendências inatas desse órgão, que a gente acredita que é maravilhoso. Muitos dos nossos valores, a maioria deles, são produto de eventos que não representam o mundo como um todo, ou o passado totalmente deturpado pela memória. E aí vem me dizer, não, pois é, acontece que está escrito na Bíblia, tá. Tu sabe o que tu fez na semana passada? Tu sabe o que tu almoçou? Tu sabe o que tu conversou? Agora, a Bíblia foi escrita 500 anos depois. Como é que a Bíblia vai ser ipsiliter o que foi vivido lá? Se a gente 2 semanas depois esquece. Fica esse ponto aí, para aqueles que algumas vezes precisam estar intimamente ligados àquele ponto, àquela religiosidade. Lembra, a religiosidade é a porta de entrada para a espiritualidade. Espiritualidade é me perceber integrado com o todo. Não exclusivamente com aquela religião que me culpa, que me pune, que diz que Deus é bom, é mau, que traz o pecado. Não, não tem. São simplesmente experiências, causa e efeito, resultado, ação e reação. Vamos entender de uma forma mais ampla. O resultado, grande parte das nossas crenças é incorreta. Grava bem isso. Grande parte das nossas crenças é incorreta. Se nossas crenças são incorretas, diz, graças a Deus, eu posso me livrar delas. Eu não preciso mais ficar preso nela. Por isso que a intencionalização tem um método, a técnica chamada
RME, ressignificação de memórias episódicas, para você ressignificar aquelas crenças. Tomar consciência delas e perceber, isso faz sentido para mim? Eu quero continuar acreditando nisso? Eu quero continuar acreditando que eu preciso comer o doce, a sobremesa depois do almoço? Eu quero continuar acreditando que eu preciso tomar 10 xícaras de cafezinho por dia? Eu quero continuar acreditando de que aquela outra pessoa está fazendo aquilo lá que está me humilhando, está me causando, é porque ela me ama? Reflete. Simplesmente começa a observar como um cientista de si, cientista das situações. Causa e efeito. Isso aqui que eu estou fazendo me faz bem? Sim, então eu quero continuar. Não me faz bem? Ressignifica isso. Não te coloca preso e depois trabalha. Eu amo a autossugestão mental original para que tu possa, sim, reforçar a tua luz, reforçar o teu talento, reforçar os teus dons, porque a gente é tão acostumado a ficar olhando sempre só para o problema que a gente esquece que tem talento, que a gente esquece que é bom, que a gente esquece que é digno, que tem um monte de qualidades, virtudes. Porque eu estou só olhando o tempo inteiro para os problemas, porque os outros estão dizendo de mim, porque os outros estão causando de mim, porque os outros estão falando de mim. Não, gente. Bora ressignificar tudo isso. Ou, para ser mais exato, todas são crenças incorretas. Algumas apenas são menos que outras. A mente humana é um amontoado de inexatidões. E apesar de isso ser um conceito desconfortável, aceitá-lo é muito importante. Aceitar que é um bom bando de inexatidões é muito importante. Verdade, né, Valdineia? Vamos lá. Eu agora vou ter que dar uma acelerada nessa outra leitura aqui, porque ela é comprida, são algumas páginas aqui, mas ele vai ser bacana porque no final traz uma reflexão bastante importante. Então, eu vou tomar um golinho d'água. E ripa na chulipa. Prometo que eu vou tentar não comentar tanto, só quando cutucar, quando ficar nervoso. Cuidado com as crenças, tá? Vamos pegar atenção aqui. Pega atenção nesse cuidado com as crenças. E aqui a gente vai ver outro grande barato da intencionalização, porque esse método é tão maravilhoso. Em 1988, durante uma sessão de terapia, a jornalista e escritora Meredith Maran teve uma revelação alarmante. Na infância, ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. O surgimento dessa lembrança reprimida na qual Meredith vivera alheia até então foi um choque para ela. Aos 37 anos, ela confrontou o pai e contou para a família o que havia acontecido. A família inteira ficou horrorizada. O pai não hesitou em negar categoricamente. Alguns parentes ficaram do lado de Meredith, outros do lado do pai. A árvore genealógica rachou ao meio. E a dor que havia muito definia o relacionamento de Meredith com o pai começou a se espalhar com um bolor pelos familiares. A revelação devastou a todos. Em 1996, Meredith teve outra percepção chocante. O pai não tinha abusado dela. Pois é, foi mal aí, desculpa. Meredith tinha inventado a lembrança com uma contribuição do profissional de psicologia, ainda que bem intencionado. Consumida pela culpa, ela passou os anos restantes tentando se reconciliar com o pai e com os outros membros da família, vivendo entre constantes pedidos de desculpas e explicações até a morte dele. Mas era tarde demais, a família nunca mais foi a mesma. Afinal de contas, né? Imagina, teu pai te abusou e tu dizer isso para todo mundo, ele dizer que não. O que é a ferida que acontece aqui, gente? Injustiça, humilhação, rejeição. Isso é o que a gente precisa entender. Tem outras questões por trás, não é só essa historinha. Essa historinha traz os pontos cruciais, nevrálgicos, para se viver e transcender. Vamos adiante. Meredith não está sozinha. Como consta a autobiografia de My Lie, A True Story of False Mary, nos anos, Minha Vida, a verdadeira história sobre a falsa memória, nos anos 80, testemunharam diversos casos de mulheres que acusaram parentes de abuso sexual e se retrataram tempos depois. Na mesma época, muitas pessoas também alegavam saber de cultos satânicos que se abusava de crianças, mas apesar de investigações em várias cidades, a polícia nunca encontrou evidências das práticas doidas que eram descritas pelos acusadores. Por que, de repente, o pessoal cismou em inventar lembranças horríveis de abusos e seitas? E por que nos anos 1980?
Aqui tem um aspecto muito importante que a gente precisa estar sempre atento. Algumas vezes esses flashes que nós chamamos de memórias são simplesmente realidades paralelas, de que a gente às vezes começa a acessar. E aqueles personagens das realidades paralelas são nós mesmos. Por exemplo, eu mesmo já me vi, em uma vida eu era um mendigo de rua, morava lá naquela rua, estava lá sem encontrar valor nenhum. Em outra vida eu encontrei um parente próximo, vi que ele foi lá e me matou, eu poderia simplesmente chegar e dizer, nossa, mas tu me matou, e se fosse um abuso? Tu me abusou! Não, mas era uma outra vida, eu vi essa outra situação. E uma outra, eu era um templário, fui lá, matei várias pessoas, talvez eu tenha matado alguém aqui próximo, alguma situação, e essa pessoa vai chegar, não, porque tu já me causou um dano, tu já me cravou uma faca. Então, às vezes são realidades paralelas, são situações que a gente simplesmente capta. Lembra? Nós somos como um rádio, como uma televisão que sintoniza um campo mórfico. E algumas vezes a gente está sintonizando porque estamos em ressonância com a dor daquilo. Não exatamente com o evento em si, mas estamos em ressonância com a dor. E estar em ressonância com a dor, nós buscamos, a mente e demente, com o viés cognitivo de confirmação, começa a buscar a lógica por trás daquilo até me chegar no ponto que traz a evidência. Sim, foi essa pessoa que me causou isso. Por isso que a gente precisa estar atento. Qual é a verdade nisso daqui? E aí, muito mais do que eu estar pronto nessa verdade de acusar os outros, eu preciso estar preparado para eu lidar, porque essa verdade é a experiência que eu busquei para a minha vida para transcender, não para acusar, julgar ou recriminar outra pessoa. Aqui. Já brincou de telefone sem fio quando era criança? Lembra aquele? Cada um vai falando uma historinha no ouvido da outra pessoa? É aquela brincadeira em que uma pessoa diz uma coisa no ouvido da outra. Depois a frase vai passando por umas 10 pessoas até que a última ouve a frase que não tem nada a ver com a frase original. É mais ou menos assim que a nossa memória funciona. Pega esse ponto aqui, muito importante, tá, gente? Olha só. Uma coisa acontece, tá? Foi um fato. Tu foi assaltado ou sentiu lá um abuso, uma moléstia, alguma coisa do gênero. Aquele fato aconteceu. Depois de dias, nos lembramos da situação com algumas inexatidões, como se tivesse sido sussurrada e mal compreendida. Se contamos a alguém sobre o que aconteceu, precisamos preencher as lacunas do roteiro com novos elementos, para que tudo faça sentido e ninguém ache que a gente é louco. Sabe, tipo quando tu acorda, e quando tu acorda o teu sonho, em seguida que tu acordou, tu lembra plenamente do teu sonho, às vezes nem isso. Mas passou um tempinho, aquele teu sonho já não é mais bem assim. Aí, para que tu possa preencher a historinha, tu coloca, tu dá uma temperada, coloca algumas coisinhas ali que nem era verdade. Brincou com isso lá em Rondônia, Valdineia? Olha aí. Se contamos o que alguém aconteceu, precisamos preencher as lacunas do roteiro com novos elementos para que tudo faça sentido e ninguém ache que a gente é louco. Então começamos a acreditar na versão corrigida. E na vez seguinte, contamos o que aconteceu, reproduzimos com as nossas invenções, já com essa versão corrigida. Só que por não corresponder à realidade, contamos as coisas do jeito meio incorreto. Um ano depois, bêbados, recontamos a história e modificamos um pouco mais. Ok, sejamos honestos, inventamos completamente cerca de 1/3 da história. Na semana seguinte, sóbrios, não queremos admitir a mentira, porque afinal de contas eu vou passar para o mentiroso para os outros. Então, o que acontece? Por isso, nós mantemos a versão revisada e expandida pelo álcool. 5 anos depois, a nossa história foi exatamente assim que aconteceu. Juro por Deus e pela minha mãe mortinha. E é no máximo 50% da verdadeira história. Eu diria menos. Aqui, com toda essa emaranhada, já virou 25% ou menos. Todo mundo faz isso. Eu faço, você faz. Por mais honestos e corretos que sejamos, estamos sempre sujeitos a enganar a nós mesmos e aos outros. Porque o nosso cérebro é programado para ser eficiente, não fiel. E, na verdade, o que acontece? Nós queremos ter a atenção das outras pessoas. E não simplesmente ser uma vítimazinha, pobrezinha, pobre coitado. Não, eu quero chegar e quero trazer aquela ideia, eu quero trazer o impacto, a famosa narrativa, o storytelling. O que a narrativa atrai tanto? A narrativa atrai tanto quando eu trago principalmente algum aspecto que eu sofri algo. Agora, se essa narrativa é uma narrativa de sucesso, uma narrativa de êxito, uma narrativa de glória, talvez nem atraia tanto. Ou talvez, atualmente um ponto. Não tem aquela velha máxima, quem conta um conto aumenta um ponto, e assim vai aumentando cada vez mais. Fica longe daquela velha história, mas sempre buscando uma atenção. Percebe isso?
Nosso ego imaturo, ele quer atenção. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não só a nossa memória é uma droga, a ponto de testemunhos oculares não serem necessariamente levados a sério em um julgamento, como eu já trouxe lá no começo da live, como o nosso cérebro tem um funcionamento nada imparcial. Como? Bem, ele está sempre tentando analisar a nossa situação atual com base no que já acreditamos e já vivemos. Lembra que eu disse? O cérebro, a mente demente que engana a gente, ela só sabe trabalhar de tudo do passado, daqui para trás. Ela não sabe fazer nada para diante, ela só sabe ficar recriando aquilo que me trouxe dor, aquilo que me trouxe alegria, e ela vai recriando de novo, de novo, de novo, mais do mesmo, sempre. É um processador do que já passou. Toda informação nova é avaliada segundo padrões e conclusões prévios. O resultado é um cérebro sempre tendencioso em relação ao que consideramos ser verdade em determinado momento. Aqui vem a famosa estatística. Estatisticamente, 99,9% das chances de que isso daqui aconteça. Nosso cérebro é exatamente dessa mesma maneira. Ele está sempre vivendo pela estatística. Por mais que tu tenha só 1% de chance de fazer algo, ele está com o foco nos 99,9%, 99% de chance de que aquilo dê errado. Mas enquanto tem 1% de chance de fazer a diferença, está valendo. Está valendo porque tu só precisa de 1% para realmente tornar aquilo viável, mesmo que todas as outras pessoas, como eu já trouxe lá, tenham corrido e nunca tenham alcançado a 1 milha a menos de 4 minutos. Aquela pessoa foi lá, correu, e depois que ela foi lá e correu e bateu, mesmo que fosse 3 minutos, 59 segundos e 4 milésimos, ela fez com menos de 4 minutos. Isso quebrou uma barreira mental para muitas pessoas depois também conseguirem correr 1 milha em menos de 4 minutos. Se temos um relacionamento maravilhoso com nossa irmã, por exemplo, vamos interpretar a maior parte das lembranças com ela sob uma perspectiva positiva. Lembra o filminho lá da Divertidamente? Ela enxergava aquela historinha como sendo uma alegria, até que a tristeza pegou a mesma bolinha da memória e ela tornou aquela memória uma memória triste. Aqui. Quando o relacionamento azeda, é comum começarmos a ver as mesmas lembranças sob uma nova ótica, reimaginando-as de forma a explicar a atual raiva que sentimos. Aquele presente lindo que ela nos deu no Natal assume uma conotação de condescendência. Aquela vez que não fomos convidados para a casa de praia, passa de erro inofensivo para uma tremenda negligência. A história falsa de Meredith faz muito mais sentido quando entendemos os valores que guiavam a sua mente naquele momento. Em primeiro lugar, o relacionamento entre ela e seu pai sempre foi tenso. Segundo, ela tivera uma série de relacionamentos amorosos complicados, incluindo um casamento desfeito. Assim, já de saída, relacionamentos íntimos com homens não era a maior maravilha de Meredith, em termos de valores. No começo dos anos 80, na mesma época em que descobriu o feminismo, Meredith começou a pesquisar sobre abuso infantil. Todo dia era confrontada com histórias e mais histórias terríveis de abuso e por anos trabalhou no apoio a vítimas de incesto. Geralmente meninas pequenas. Também escreveu muito sobre vários estudos que foram publicados na época. Estudos que, como se descobriu mais tarde, superestimavam em muito a incidência de molestamento infantil. O mais famoso deles afirmava que 1/3 das mulheres adultas tinha sido molestada na infância, número desmentido posteriormente. Para coroar, Meredith se apaixonou por uma mulher sobrevivente de incesto. O relacionamento evoluiu para uma codependência tóxica, em que Meredith continuava a tentar salvar a namorada do passado traumático, e a outra, por sua vez, explorava o episódio traumático como arma emocional para ganhar o afeto de Meredith. Falarei mais sobre isso no capítulo 8, sobre limites. Enquanto isso, o relacionamento de Meredith com o pai piorava. Ele não via de forma respeitosa o relacionamento homossexual da filha. E ela fazia terapia com a frequência quase obsessiva. Os psicólogos cuja atuação talvez fosse um tanto influenciada pelos próprios valores e crenças, insistiam na ideia de que não podia ser apenas o trabalho estressante, os relacionamentos não saudáveis que deixavam Meredith tão infeliz. Só podia ser algo muito mais profundo que ela não estava conseguindo ver. Nessa época, uma nova forma de tratamento chamada terapia de memórias reprimidas estava se popularizando. A abordagem consistia em colocar o paciente no estado de transe, durante o qual era encorajado a desencavar e reviver lembranças esquecidas da infância. Geralmente eram lembranças boas, mas a ideia era acessar também ao menos alguns dos traumas.
Então ali estava a pobre Meredith infeliz, lidando com incesto e abuso infantil todo santo dia, sentindo raiva do pai, tendo tolerado uma vida inteira um relacionamento fracassado com homens, e a única pessoa que parecia entendê-la era quem? E amá-la era outra mulher, que realmente sofrera tal trauma. Isso sem contar as lágrimas diárias que derramava no divã de uma pessoa que exigia o tempo inteiro que ela se lembrasse de algo novo, que não lhe vinha de jeito nenhum. Então, vou lá. Eis que um dia a receita perfeita culmina com todo aquele arranjo e ela se lembra de um abuso sexual que nunca aconteceu. Aqui é o grande barato da diferença da RME, a ressignificação de memória episódica. Eu não preciso voltar em nenhuma memória, eu não preciso voltar em nenhuma outra vida, eu simplesmente posso chegar e sentir aquela emoção. Eu estou com raiva, estou sentindo tristeza, estou sentindo uma sensação de abuso. Como é sentir o abuso? Como é causar o abuso? Se aquele pai, se aquela mãe, se teve, se não teve, isso não interessa. E se mesmo se tenha tido isso daí, já que eu sou uma consciência, vivendo uma experiência num corpo humano, para que eu tivesse tido aquela experiência, aquela pessoa não foi perfeita? Foi, porque de que outra forma eu teria uma experiência como essa? Então, eu paro de ficar buscando o crime perfeito, a forma de causar, me colocar como vítima e assumo a minha responsabilidade sobre a experiência vivida, dou o ok para ela e escolho de que outra forma eu quero continuar a minha vida. Quando a nossa mente processa as experiências, a prioridade é interpretá-las de forma que sejam coerentes com os acontecimentos anteriores, assim como sentimentos e crenças já conhecidos. Lembram? O cérebro só sabe trazer mais do mesmo daquilo que já viveu. Conhecidos. Mas, com frequência, passamos por situações sem correlação entre o passado e o presente. E tais ocasiões, o que se passa no momento, se perde diante de tudo que tomamos como verdadeiro e razoável a respeito do passado. Em nome da coerência, nossa mente, demente que engana a gente, pode inventar lembranças. Em nome da coerência, nossa mente pode inventar lembranças. Ao relacionar as experiências presentes com aquele passado relembrado, conseguimos manter o significado que já estabelecemos. É isso daqui, ponto. Lembra a correlação lá do estudo da pessoa ter que pular para apertar a luzinha, bater o mesmo? A mente demente fica buscando essa correlação. Como já notamos antes, a história de Meredith não é única. Muito antes, pelo contrário, nos anos 80, o começo dos anos 90, centenas de pessoas inocentes foram acusadas injustamente de violência sexual, sob circunstâncias parecidas, e muitas foram presas por isso. E aqui a gente precisa entender, todo esse conjunto da obra estava a serviço para se viver as experiências. Jesus, há mais de 2000 anos, já tinha passado por isso também. Era para viver aquela experiência. Senão, como é que a religiosidade iria estar trazendo a história dele, se não daquela forma? Por aqueles insatisfeitos com a vida, essas explicações sugestivas combinadas com a mídia sensacionalista, havia uma epidemia real de abusos sexuais e violência ritualística se desenrolando. E qualquer pessoa ser vítima. Davam ao inconsciente um incentivo para enxergar ligeiramente lembranças. E aqui outro grande barato. Quando a gente começa a trabalhar também com a intencionalização, a gente começa a ressignificar as minhas memórias episódicas. Isso eu vou suavizando as dores do meu sistema familiar e começo então a suavizar também o inconsciente coletivo, porque eu estou tomando consciência como um voluntário de perceber aquelas situações todas, eu vou liberando essas ideias que estão nesse campo mórfico que a gente não consegue enxergar. Mas da mesma maneira que ele existe, assim como você consegue me ver aqui agora, através de ondas que estão navegando e você está online, me enxergando aqui agora. Esse mecanismo fundamentaria o sofrimento do indivíduo, colocando no papel de vítima e isentando da responsabilidade. A terapia de memórias reprimidas agia como um meio de extrair esses desejos inconscientes e moldá-los na forma de lembranças aparentemente tangíveis. Aqui é o grande barato, de novo, que eu vejo também da intencionalização. Diferente, por exemplo, de outras técnicas, onde eu simplesmente vou lá e reprogramo a minha memória, eu preciso ali tomar consciência, porque se o nosso objetivo é perceber através de causar ou através de sofrer uma determinada experiência, se eu simplesmente vou lá e apago aquilo como sendo uma experiência ruim, eu não quero mais lembrar disso, eu tomei consciência dela, eu realmente absorvi. É como eu chegar aí num restaurante, nossa, eu tô com desejo de tomar um cappuccino gelado.
E eu chego e digo, não, mas cappuccino gelado faz mal para a tua saúde. Então eu vou simplesmente apagar o teu desejo de cappuccino gelado. Tá, mas aí eu tomei consciência de como é o cappuccino gelado ou não? Não, eu não tomei consciência. Então isso resolveu o meu ponto como alma de viver aquela experiência ou não? Talvez não. Esse processo, o estado de espírito resultante, se tornou tão comum que ganhou o nome, Síndrome da Falsa Memória. E gerou mudanças nos tribunais. Milhares de terapeutas que utilizavam esse método foram processados e perderam a licença de trabalho. A terapia da memória reprimida foi substituída por métodos mais comprovados. Pesquisas recentes só reforçam a dolorosa lição daquela época. Nossas crenças são maleáveis e nossa memória é bem pouco confiável. Então eu tenho que viver sempre no aqui e agora, tomar consciência daquilo e liberar aqui e agora. Clichês desagradáveis como confiar em si mesmo e seguir o seu coração estão por toda parte. E aqui tem um outro aspecto muito importante. Essa mesma frasezinha que ele diz aqui, clichês desagradáveis, sim. Aí acontece, quando eu não confio em mim mesmo, eu sou dependente emocional. Isso é o que a grande mídia e todo o resto falam. Confiar em seu coração. Quando eu me amo, quando eu estou me amando, eu consigo confiar. A questão é confiar no meu coração quando eu nem sei ouvir a voz do meu coração. Aqui é um grande problema. Porque muitas vezes eu estou naquele desejo, aquela paixão tóxica, porque eu quero aquela pessoa, porque é o meu coração que está dizendo não. O teu coração vinculado ao teu ego imaturo está dizendo que esse desejo precisa ser realizado para ontem. Mas o teu eu saudável consegue dar um passo atrás e perceber, quando eu amo incondicionalmente, eu sou possessivo? Não, eu não sou possessivo. Apenas o meu ego imaturo se torna possessivo e ele quer aquilo para ele. O meu ego saudável, ele sabe que todas as situações são apenas experiências para eu estar vivendo e eu quero sempre o melhor para todos. Salomão, ele tinha uma vez, passou por um dilema. Duas mulheres estavam dizendo que elas eram mães de uma criança. E aí, ele como rei, ele havia pedido aos deuses para que ele fosse sábio. E ele disse, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para cortar ao meio essa criança para que ambas as mães possam ter metade daquele filho. E logo uma delas chegou e disse, não, eu abro mão. E ele simplesmente disse, você é a mãe. Por quê? Porque quem tem o amor incondicional não cria condição para ter para si. E ali ele pôde perceber que aquela era a mãe verdadeira e não a outra que estava simplesmente se delegando como mãe daquela criança. Talvez o melhor seja confiar menos em si mesmo. Afinal, se nosso coração, nossa mente são tão falhos, precisamos questionar ainda mais nossas intenções e motivações. E aqui é intenção, por isso que é intencionalização. Eu preciso estar alerta, atento, a ter uma intenção clara, genuína, amorosa, verdadeira, para que é para o bem, para o meu bem, para o bem do coletivo. Não só para o meu bem, não só para mim, mas para aquela experiência que eu estou realizando. Se está todo mundo errado o tempo todo, não seria o ceticismo e a rigorosa objeção a nossas crenças e suposições o único caminho lógico para o amadurecimento? Não diria que o único caminho lógico, eu diria que observar a causa e efeito, poder perceber essas questões, o que aquilo me traz à experiência, e disso eu poder sempre ter um ponto de partida para uma nova experiência e evolução, aqui me parece ser mais coerente. Então, se a ideia pode parecer assustadora e autodestrutiva, mas na verdade é o contrário. Não só é mais segura, como libertadora. Na verdade, nós estamos aqui para 3 grandes objetivos que eu digo sempre. Segundo, a intencionalização. Curar as nossas feridas emocionais, integrar os opostos, luz e sombras, e viver as experiências. Então, no próximo capítulo, vamos falar sobre os perigos da certeza absoluta, e assim seguimos mais um pouco. Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado por bater o ponto religiosamente aqui. Foi um pouquinho longo esse, li o mais rápido possível, mas comentando. Mas é sempre muito bom a gente poder observar o quanto a nossa mente demente, que engana a gente, ela pode maquinar coisas incríveis, irreais. E eu fico preso naquilo lá, acreditando. Não, peraí, só um pouquinho, gente. Se isso não está te fazendo bem, libera. Libera, toma consciência. Ainda mais que nós estamos agora passando por esse momento onde várias situações, várias crenças, várias dores estão vindo à tona para que a gente possa ressignificar tudo isso, para que a gente possa curar tudo isso, para que a gente possa liberar tudo isso, deixar de acreditar que isso foi causado contra ti ou é a favor de ti. Nada é pessoal. São simplesmente experiências. É como tu ir no cinema, olhar um filme, tu viu aquele filme foi contra ti ou a favor de ti? Não, é um filme que tu foi lá ver. Nós estamos diariamente vendo o filme, só que
grande barato é que nós somos o roteirista do nosso filme, nós somos o ator principal do nosso filme, nós somos o espectador do nosso filme. Então, se aquilo que tu está vendo não tá bom, escreve um novo roteiro para o teu personagem poder fazer uma nova história. E assim a gente segue sucessivamente. Beijos e abraços, um ótimo dia, bom final de semana. E amanhã às 11h11 eu vou estar falando sobre câncer de mama. Um tema muito importante sobre essa visão da Cristina Cairo também, qual é o aspecto de emocional que pode trazer um grande impacto nessas situações de câncer, principalmente câncer de mama, para que a gente, além de ter a prevenção, além de buscar o tratamento, eu possa trabalhar qual é aquele pensamento recorrente que está me levando a somatizar isso no meu corpo. Hashtag fica a dica, 11h11 no TikTok, depois vem a gravação para cá para o YouTube. Beijos e abraços! Ricardo tá mil hoje. Tchau, tchau. Tchau, Vadineia. De nada.